Programa Bochicho com Rita Rossato. Um oferecimento. Grupo Mediclean. Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho. Audibel. Aparelhos auditivos e CPAP. Café Labareda. Seu dia pode ser melhor. Seu café também. Tapecouro. 21 anos de tradição em tapetes. Lateria de Ofélia. Gelato todo dia. Pra todo dia ser feliz. Começando mais um Bochicho, e hoje direto aqui da Audibel, e eu tenho o prazer de falar com o Dr. Henrique, fonoaudiólogo. Tudo bom, Dr. Henrique? Tudo bem, é um prazer estar aqui. O prazer é meu de estar falando aqui com você. E hoje a gente vai abordar um assunto tão comentado que é a respiração, né? Você pode Sim. falar um pouquinho para nós, incluindo assim a apneia, que é também tão discutido, né? Sim, a questão da parte respiratória, acredito que até por conta da pandemia, Sim, né, do Covid-19, meio que o assunto está sendo bastante discutido. A questão da apneia acaba sendo uma obstrução respiratória que acaba afetando o sono, né? E é muito comum hoje, né? As pessoas, a maioria procura por isso, né? O ronco, Sim. tudo isso, é a ligação com a apneia. Sim, geralmente o paciente ele começa a procurar ajuda quando ele começa a perceber o cansaço durante o dia, o ronco, e geralmente quem indica ou percebe vai ser a esposa ou o parceiro, com certeza. porque identifica o momento que a pessoa para de respirar, né, durante esse período de ronco durante a noite. Sim. E a pessoa começa a ficar preocupada, acha que a pessoa não vai voltar dessa parada respiratória. E aí quando vai procurar, aí vai fazer o exame de polissonografia, para passar pelo especialista para poder ter o diagnóstico. Sim, no caso, igual você falou, quando é a apneia, é a hora que para a respiração e Isso. volta. Né? Isso. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que causa, né, essa apneia? Eu falo assim também do ronco. Tem alguma coisa ligada à obesidade, alguma... Não sei, porque a gente já ouviu tanta coisa, né? Não sei, estou te perguntando para eu também ficar sabendo dessa... É assim, geralmente vai ter uma relação com o peso, Sim. de fato, mas a maior parte das vezes vai ser mais um fator anatômico. Então, a apneia ela acontece ali na região da parede da faringe, Sim. o palato mole. A estrutura ela fecha durante a noite, onde tem a obstrução, e essa obstrução tem uma duração de tempo. Às vezes dura 12 segundos, pode chegar até quase 1 minuto, que a pessoa fica sem respirar. Olha! E nisso acontece várias vezes durante a noite. Entendi. Então, por exemplo, um paciente com uma apneia moderada ou grave, ele pode passar ali de 30 paradas respiratórias por hora, numa apneia grave, né? Então, geralmente ela acontece nessa região, na parede da faringe, palato mole. E o peso, o que acontece? Quando a gente está acima do peso, tudo no nosso corpo acaba... Tudo fica ruim, né? Ganhando um pouco de massa, né? Sim. E acaba influenciando um pouco. Então, sim, se a pessoa ela teria a predisposição, né? Ela tem anatomicamente... Essa região já é um pouco mais estreita e daria para ela já a apneia. Sim. Se ela tiver um pouco mais acima do peso, às vezes esse 30 eventos por hora que ela teria pode ser 40, 50 eventos. Então, se ela está acima do peso, ela perde peso, possivelmente se ela faz um novo exame, pode reduzir Olha que bacana. o índice de apneia dela. Sim. Então, a questão da apneia e o ronco, não tem uma relação direta. Entendi. Às vezes a pessoa ela pode roncar, mas não ter apneia. E às vezes a pessoa pode ter apneia e não necessariamente o ronco. Mas assim, o ronco ele é um indicativo às vezes de obstrução. A pessoa está com uma respiração um pouco mais dificultosa.
E essa obstrução da passagem de ar é quando faz o barulho do ronco. A apneia em si é justamente a pausa do ronco, é quando a pessoa para de respirar. Essa é a que é a obstrutiva, né? Que o paciente para de respirar completamente. Entendi. Geralmente, quando começa a tratar, né, por exemplo, um tratamento com CPAP... Isso, a gente podia falar um pouquinho, né, do CPAP, né? Que tem até um aparelhinho aqui. Já que você tocou no assunto, vamos falar um pouquinho também. Né? O tratamento para uma apneia moderada grave, geralmente vai dependendo pela indicação médica, pode ser o CPAP, às vezes um quadro mais grave, dificilmente, mas pode acontecer de ser o BiPAP. O CPAP, ele vai identificar o momento que o paciente tem a obstrução, que essa região fecha, e ele vai mandar um fluxo de ar específico para aquele momento, para não deixar o paciente parar de respirar. Então ele vai oscilando durante a noite. Claro que assim, depende do tipo de tratamento, né? Sim. Tem um CPAP que vai às vezes ser pressão fixa, que ele manda um fluxo de ar contínuo, mas geralmente o papel dele é identificar essa obstrução e não deixar o paciente parar de respirar. Ai, que interessante. Então tem cura. Tem cura. Tem tratamentos, né? Tem né? tratamento tem a parte cirúrgica, inclusive. Tá. Tem a parte cirúrgica, tem a parte que entra na odonto, que aí geralmente é para um quadro ali de uma apneia leve, moderada. O uso do CPAP geralmente é indicado quando é um quadro moderado a grave. E tem a cirurgia também para uma apneia grave. Mas geralmente a indicação de cirurgia é um pouco mais reduzida. Certo. O CPAP hoje é considerado o padrão ouro para o tratamento, porque ele funciona igual ao uso de um óculos. Que Colocou, legal. tem de resolver de imediato. Você pode explicar como usa o CPAP? É assim... Fiquei curiosa agora. Geralmente o paciente chega para a gente com um exame, né, de polissonografia. E pelo exame, ele vai dar, digamos assim, a quantidade de eventos que acontece. Por exemplo, assim, 30 eventos por hora de apneia obstrutiva. O CPAP, praticamente quase todos eles vão ter uma forma de registro. Então, eles vão registrar as paradas respiratórias, que são as apneias, o tipo de apneia, se é obstrutiva, se é central. Entendi. E ele vai me dar um relatório. Para depois fazer um tratamento específico. Esse já é o tratamento. Porque é por esse relatório dele que eu vou ver se está sendo eficiente ou não. Olha, doutor Henrique, explica para a gente aqui qual que é a diferença do CPAP para o BiPAP. Então, o CPAP, ele vai mandar um fluxo de ar contínuo. E ele é só um fluxo. Um fluxo de ar contínuo. Ele vai oscilar, mas é um fluxo só. Já o BiPAP, ele tem o fluxo de inspiração e expiração. Então ele meio que vai fazer o processo de respiração para o paciente. Então geralmente o BiPAP, ele vai ser indicado para um quadro mais grave. Mais grave. Hospitalar, geralmente, quando o paciente ele tem algum tipo de uma limitação respiratória, né? Às vezes um quadro de pneumonia, algo assim, que às vezes pode comprometer a parte respiratória dele. Sim. Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho mais daquela que a gente começou a falar da pandemia, né? Sim. Que hoje vai direto na respiração. Assim, as pessoas têm medo de hoje cair num hospital e ser entubado, né? Que é justamente o que a gente está conversando sobre. A questão do COVID, a diferença é justamente essa questão. Por exemplo, assim, o ventilador, que é o que vai ser usado para um paciente com um quadro grave de COVID, desaturando muito, que é perdendo bastante oxigenação no sangue. Aí vai ser o ventilador e, geralmente, para um caso hospitalar também grave, o uso do BiPAP. E o CPAP já entra para um quadro um pouquinho mais leve, digamos assim, que é um tratamento para a apneia do sono. Às vezes, como um suporte respiratório, ele pode ser usado para terapia respiratória. Então, assim, por exemplo, um paciente que ele estava internado no hospital, estava com um quadro um pouquinho delicado, melhorou. Aí o médico vai dar alta para ele ir para casa,
mas ainda tem um risco dele de saturar um pouco, de perder a entendi. oxigenação. Aí o médico geralmente pode indicar o uso do CPAP como um suporte respiratório. Nossa, porque a respiração é tudo, né? Sim. Afeta a memória, inclusive. É. Sim. Ah, tá. Porque não vai oxigênio para o cérebro. Sim, tem duas partes no corpo que sofrem muito Ah. se tiver uma apneia grave, por exemplo, ou desaturando. Coração e o cérebro. Acredito que sim, são os mais afetados. Olha. Memória está relacionado. Sim. Por exemplo, em um caso de uma apneia grave, é muito comum, às vezes, desencadear arritmia cardíaca, Interessante. o AVC está associado, o próprio derrame, e até diabetes, que teoricamente, assim, falando, não teria tanta relação, está relacionado com a apneia também, a apneia grave. Doutor Henrique, foi muito bom falar com você. Prazer E foi está meu. chegando, infelizmente, muito bacana, que foi bem esclarecedor tudo. Tá? E fala para nós da Audibel, pode passar o endereço para Sim. da Audibel, tudo. Eu atendo aqui na Audibel Franca, o endereço é Rua José Salomone, 226, Sim. Parque das Acácias, né? E a gente está sempre disposto ao melhor atendimento aos nossos pacientes. Sim. Muito obrigado, que você parece assim, muito suave, né? A gente está conversando. Obrigado. E é muito bacana. E eu sei que hoje muita gente procura, você falou do ronco, a apneia, isso aí é um assunto hoje muito abordado, né? Sim. Então a Audibel está aqui para isso. E o Bochicho vai para um pequeno intervalo e volta já. Meu nome é Álvaro e eu uso aparelho auditivo. Meu nome é Amanda e eu uso aparelho auditivo. Meu nome é Ricardo e eu uso aparelho auditivo. Coragem, atitude e orgulho de viver bem. Audibel, há mais de 35 anos oferecendo carinho, atenção e a mais alta tecnologia. Audibel, ouvir bem é viver bem.
É isso aí, pessoal. Pensou em pet shop, pensou Dino Adestramento Pet Shop aqui na Francisco Tarça 550. Olha aí, rações super prêmio, rações prêmios, rações de 1 kg, 3 quilos, 12 quilos. Temos aqui a da Farmina, que é ND sem transgênico, tá? Vem pra cá que o preço tá ótimo e são rações de qualidade, tá bom? Tanto rações quanto serviços de banho e tosa, adestramento e também hospedagem. Há mais de 30 anos, Móveis Melinho produz peças em madeira centenárias de demolição, feitas sob medida. A loja conta com vasto setor de decoração composto pelo autêntico artesanato mineiro. Um ambiente exclusivo com peças desenvolvidas por seus designers, como camas, berços, armários, penteadeiras, criados e muito mais. Tradição e design você encontra no Móveis Melinho, Loja Franca, 16 99998 3900, 16 3722 7910, Avenida Doutor Ismael Alonso, 1093. Estou aqui com o Mastrande Vaz, hoje para contar as novidades, né, Mastrande Vaz? Tudo bom? Tudo bem, Rita. Bom, é isso mesmo. Recentemente nós fizemos algumas modificações nos tratamentos e nós lançamos um tratamento que chama umectação, tá? Onde devolve brilho, maciez, sedosidade aos fios e ajuda até a devolver os cachos também para os cabelos. E é verdade, porque eu fiz, né, Mastrande? Isso Você mesmo. fez, aplicou no meu cabelo. É isso mesmo. Semana passada nós fizemos esse procedimento no cabelo da Rita e hoje nós tivemos a oportunidade de conferir o resultado, que ficou perfeito, tá? Além do mais, Rita, eu gostaria de mostrar para os nossos clientes que nós temos também a Karina Paiva, que ela é fisioterapeuta, tá? Masoterapeuta,
e ela faz depilação também. Então vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho do trabalho dela. E a Pamela Sintra, ela é responsável pelas micropigmentações de sobrancelha e também dos designers de sobrancelha. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho delas. Então tá bom, então vamos lá. Agora eu vou falar com a Karina, massoterapeuta aqui no Mastrande Vaz. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da massoterapia, que já existe há algum tempo, mas aqui que já tem agora há pouco tempo, eu não sei quanto tempo, mas ela é mais divulgada. Sim, realmente, né? A massoterapia hoje ela é vista com bons olhos, né? Porque há um tempo atrás era uma visão muito deturpada, levada aí para uma área que não tem nada a ver com a terapia. A massoterapia, há quanto tempo existe aqui no Brasil? Olha, eu posso falar de Franca, que é a nossa área, região, né? A minha sala foi a 13ª turma aqui em Franca, no Senac. Então, assim, nós estamos aí já há mais de uma década, né? Então, aqui em Franca. É que eu falo igual a gente estava conversando, ela é tão importante, né? Fala um pouquinho dessa massagem, da massoterapia. Olha, eu trabalho com as terapias orientais e ocidentais. Eu trabalho com o shiatsu, que é uma terapia ocidental, né? Que é uma pressão com as mãos. Existe a drenagem linfática, que nós entramos em recuperação pós-operatório, né? A retenção de líquido. Tudo isso ela libera. Também questão alérgica, né? A drenagem linfática facial, ela pega nessa questão e libera, assim, nós conseguimos redução de edema visível durante uma sessão. Que bacana. Agora me tira uma dúvida. Eu tô muito tensa, precisando relaxar, porque eu já fiz uma vez há muito tempo atrás, e essa massagem também é para isso. Sim. Né? Tem a clássica, que é uma massagem relaxante, a gente usa um hidratante, um deslizamento, né? Um óleo vegetal, que é bem gostoso. Então fica a dica, aqui no Mastrande Vaz, com a massoterapeuta Karina. Gente, mãos de fada. Viu, Karina? Muito obrigada por estar falando com o Buchicho. Obrigada, pessoal. Nós estamos esperando vocês. Bom, eu não poderia deixar, gente, de receber o Quick Massage, olha que legal. Então, confira. Bom, agora, continuando aqui no Mastrande Vaz, eu vou falar com a Pamela, que ela é design em sobrancelha. Olha que legal. Fala um pouquinho para nós sobre o seu trabalho, tudo bom? Tudo bem, e você, Rita? Bom, eu sou micropigmentadora e designer de sobrancelhas. Ele consiste em modelar as sobrancelhas. Muitas vezes a cliente ela chega aqui com a sobrancelha um pouquinho rala. O que a gente faz? Uma reconstrução. Como que é a reconstrução? A gente retira menos pelos para que o pelo volte a crescer e a sobrancelha da cliente fique mais cheia. Em alguns casos, não tem como o pelo voltar a crescer, porque quanto mais você retira, mais fraco ele fica. O que a gente faz nesse caso? A micropigmentação. Dá licença, é feita na falha, assim, tipo, tem uma falha... Sim. Por exemplo, a maioria é no início da sobrancelha. Então, a gente faz fios no início da sobrancelha para ficar bem natural, ou para aquelas que gostam mais marcada, a gente faz a shadow, que é como se fosse uma rena. E tem também a shadow com fios, que você faz o fio no início e do meio para o final, a shadow. Também fica maravilhosa. Tô pensando, né? Porque a minha é muito fina, muito fraquinha. E aí a pessoa já sai com... E o procedimento? Tem dor? Como que é? Não. Só um minutinho, porque a maioria das pessoas fala, eu vou lá, vai... Porque já quando tira um pouquinho a sobrancelha, dói. Então, explica aqui para nós. Não tem dor, Rita, porque assim, eu uso um anestésico, ele é zero dor. Então, antes do início do procedimento, eu já passo o anestésico e
basicamente, a técnica é fazer algumas fissuras na pele da cliente e nessas fissuras é colocado um pigmento. E aquele pigmento é formado o fio. Olha que bacana, viu? Então qualquer pessoa pode fazer, né? Sem problemas. Eu estou pensando seriamente, eu falei sério, porque assim, depois que você faz esse processo, aí tem que estar sempre em quanto tempo? Dali 30 dias você volta para eu ver como que tá, se precisa fazer mais alguma coisa, se teve alguma falha. E dali de 8 meses a 1 ano tem o retoque. Então, assim, é basicamente uma vez por ano. Uma vez por ano. Nossa, muito bacana. Sim. E assim, você acorda já com a sobrancelha. Olha! Perfeita. Não precisa fazer mais nada. Pamela, mostra um pouquinho e você puder falando como que é o procedimento? Sim, sim. Bom, agora eu vou fazer o design dela. Antes da micropigmentação é feito o design. Aqui eu já fiz a marcação, ela já viu e já aprovou o desenho, porque eu só faço a micropigmentação após a aprovação da cliente do desenho da sobrancelha. Porque pode ser que ela queira ela um pouco mais arqueada, então tem como fazer ela um pouco mais arqueada. Então aqui eu vou fazer o design, que é a retirada de pelos. Pamela, quer dizer que você já vai começar a fazer a micropigmentação? Isso, vou começar a fazer a micropigmentação dela. Já montei aqui o tebori, que é o que eu uso para fazer a micro, com a agulha. E aí agora eu vou fazer as fissuras. Ao final de mais um Buchicho e sempre contando com o apoio do Café Labareda. Então, semana que vem tem mais.